Você sabia que os maiores influenciadores que você segue aqui, eles têm a maior dificuldade de manter as contas deles? Pois é, nem parece, né? Porque eles são muito grandes, eles estão aqui há muitos anos e são tão bem-sucedidos. Mas desde que eu comecei a postar aqui no Instagram, eu parei de acompanhar essas pessoas como espectador e comecei a acompanhar como um cientista. Comecei a observar o que eles fazem, comecei a observar como é o roteiro deles, como que é a iluminação deles, quantas vezes por dia eles postavam. E eu reparei, gente, uma coisa muito estranha. Vários deles têm a maior dificuldade para manter isso aqui. Vou dar um exemplo, tá? Eu vi um influenciador repostar, excluir e postar de novo o vídeo dele 3 vezes num dia, tá? 3 vezes. Se o vídeo tivesse ficado bom, ele não tinha feito isso. Eu vi um outro, maior que eu sigo aqui, do ramo dele. Eu vi ele entrar numa tendência uma semana depois que ela já tinha acontecido. E se você entende de Instagram, você vai entender que, você vai concordar comigo que tendência você tem que entrar nela rápido, porque quanto mais rápido, melhor. E esse cara tem equipe para fazer tudo para ele. A pessoa vai lá, edita o vídeo para ele, já entrega o script pronto, ele tem que fazer praticamente nada, é aparecer na frente da câmera, alguém edita e posta para ele. E mesmo assim, ele teve toda essa dificuldade. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque, cara, antes de julgar as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita empatia. Eu te garanto que fazer esse tipo de trabalho aqui é muito mais difícil do que ficar numa salinha, num ar-condicionado, conversando com o chat GPT. Porque além de toda a matemática para dar certo aqui, que é uma coisa muito improvável, eu não sei se você sabe, mas os maiores aqui têm uma taxa de sucesso de menos de 3%, como o Thiago Nigro, por exemplo, e outros grandes, eles têm uma taxa de sucesso menor que 3%. Então a gente tem que ter, mesmo que a gente não concorde com alguma coisa, ou mesmo que a gente ache aquilo, sei lá, meio, às vezes meio muito ruim, um trabalho meio ruim, nós temos que ter muito respeito pelas pessoas, porque, cara, a gente não sabe o mínimo do que elas estão passando para estar ali. É porque além do trabalho matematicamente muito improvável de dar certo aqui, a pessoa ainda tem que enfrentar o ego dela, enfrentar a vergonha dela para aparecer para milhões de pessoas. Não deve ser fácil não, viu?